dele, mas você percebe a importância dela do começo ao fim de sua vida, perante cuja face estou. Então ele faz uma palavra dura. Nestes anos, plural, nem orvalho nem chuva haverá, senão segundo a minha palavra. De onde ele tirou isso? Bem, certamente na condição de profeta ele poderia ter obtido isso diretamente de Deus. Ele é um profeta de Deus, o maior, talvez dizem muitos, o maior dos profetas do Antigo Testamento. Mas ele não tirou isso somente de seu encontro, de estar perante a face de Deus. Isto vem acima de tudo da Escritura Sagrada, Deuteronômio. Está lá nas maldições de Deuteronômio, que quando o povo abandonasse o Senhor, não haveria chuva. Você se lembra disso? Você se lembra disso? Eu me lembrava disso, mas a nação de Israel tinha se esquecido disso. Tinha se esquecido não somente disso, tinha se esquecido de Deus. Mas Elias não tinha se esquecido de Deus. Elias não tinha se esquecido da revelação da palavra de Deus. O que faz de Elias um homem de Deus? A sua fé, a sua comunhão com Deus e o seu discernimento tirado da Escritura Sagrada. Meus irmãos, os tempos que Deus determinou que nós o servíssemos, tempos dificílimos, tempos de absurda confusão, tempos de absurda perversão. As pessoas acreditam em coisas hoje, e defendem ideias hoje, que eu não direi 50 anos atrás, 10 anos atrás, eram vistas com escárnio, eram vistas como coisas absolutamente fora do senso. Mas hoje nós vemos pessoas abraçando essas bandeiras, defendendo. Onde, queridos, nós encontraremos discernimento? Com a graça de Deus, nós encontraremos discernimento no Senhor, pela revelação que o Senhor faz de si mesmo e da sua vontade na sua palavra. Amém? Tem mais uma coisa que me chama a atenção aqui, e eu quero frisar isto. O fato de que para a grande maioria das pessoas estava tudo bem, a nação estava em paz, os campos estavam produzindo, todos os indicadores sociais estavam subindo, parecia que estava todo mundo enriquecendo, mas o homem de Deus tinha discernimento de que não estava tudo bem. E esse discernimento ele tirou, não da opinião de um, nem da inflamação do outro, da raiva do outro, ele tirou esse discernimento da palavra de Deus. Segunda coisa sobre um homem de Deus, você vê a sua coragem? Vive o Senhor Deus, perante cuja face estou, que nestes anos nem orvalho nem chuva haverá, senão segundo a minha palavra. Mas para quem ele disse isto? Você está ainda com a Bíblia aberta em 1 Reis 17:1? Então Elias o tisbita, dos moradores de Gileade, disse a Acabe, perante a face do próprio rei. Para comparar isso, eu li uma história, conta-se, não sei se é verdade, eu acredito que seja. Conta-se que quando Stalin morreu em 1953, ele era um homem mau, era mau mesmo, não era pouco mau não, era mau de verdade. Quando Stalin morreu, ele foi sucedido por Nikita Khrushchev. E Khrushchev fez uma reunião com os ministros da União Soviética e começou a falar das atrocidades de Stalin. E então, naquela reunião, algumas dezenas de pessoas naquele lugar ao redor da mesa, e ele contando todas as coisas terríveis que Stalin fazia, alguém falou com a voz um pouco mais alta: mas se você era ministro dele, por que não fez nada? Ele imediatamente deu um tapa na mesa e disse: quem disse isso? E ficou um absoluto silêncio dentro da sala. E depois de deixar o silêncio por alguns segundos, Khrushchev disse: então agora você sabe por que eu não disse nada. O medo é uma força muito poderosa, irmãos. O medo diante do poder é uma força muito poderosa e corruptora do nosso caráter. O medo é uma força muito corruptora, e aquilo que viria nessa situação também. Elias se encontrava diante de duas grandes tentações ali: a tentação do medo e a tentação de querer agradar o coração do rei.
A tentação de querer agradar o coração do rei Acabe, porque agradando o coração do rei Acabe, ele poderia ser favorecido, ele poderia ser honrado, ele poderia ser exaltado, elevado, promovido. Então nós temos dois lances de coragem. Nós temos a coragem de quem se expõe, mas nós temos a coragem de quem rejeita, de quem diz não para essas coisas mundanas que sejam, para essas coisas que tanto podem cativar e inclinar o nosso coração. Sim, Elias foi corajoso para poder declarar a vontade de Deus diante do rei. Coragem. Muitos talvez, ou alguns, pensavam como ele, mas coragem para falar. Nós vimos que ele é um homem de Deus no aspecto da sua piedade. Vive o Senhor perante cuja face eu estou. Um homem dedicado à palavra de Deus. Um homem que tem comunhão com Deus e por causa disso tinha discernimento. Uma coisa que vale muito em qualquer momento, hoje sobretudo. Mas o seu discernimento só foi ativado. O seu discernimento só foi útil e eficaz porque ele era um homem de coragem. Senhor, dá-nos homens de coragem nos dias de hoje em nome de Jesus. Coragem, irmãos, para dizer não para o próprio coração. Coragem para não pegar a saída mais fácil. Coragem para poder fazer a vontade de Deus, quando tudo vai contra isso, ou algo mais forte do que aquilo que está fora de nós, para fazer a vontade de Deus, quando o nosso coração não quer fazer a vontade de Deus. Eu acredito que muitos de vocês conhecem o nome daquele grande homem de Deus que foi usado por Deus de uma maneira extraordinária no começo da chegada do Evangelho no Brasil. Seu nome era Salomão Ginsburg. Salomão Luiz Ginsburg. Se você está ouvindo esse nome pela primeira vez, fica a recomendação de ler, de procurar saber sobre quem foi Salomão Luiz Ginsburg. Que história de vida extraordinária, irmãos. Que homem de Deus, que coragem, que coragem. A história que eu estava lendo esses dias é que ele estava lá em Pernambuco, era o campo principal do seu ministério, mas ele foi por todo lugar. Ele estava em Pernambuco e pregando o Evangelho debaixo de toda aquela perseguição. Inúmeras vezes, irmãos, tramaram a morte dele, inúmeras vezes ele foi ferido, inúmeras vezes ele foi apedrejado, inúmeras vezes ele sofreu. Mas ele estava pregando o Evangelho numa igreja e no final do culto um homem veio cumprimentá-lo e disse que a mensagem tinha tocado muito o seu coração quando ele falou sobre o perdão dos pecados pelo sangue de Jesus e que ele gostaria de conversar um pouco mais com o pastor. O pastor disse prontamente: pois onde o senhor mora? Ele disse: moro em tal lugar. Ele disse: pois amanhã eu estarei na sua casa, amanhã de manhã. Quando terminaram a conversa e o homem se afastou, vieram várias pessoas, membros da igreja, crentes, dizendo: pastor, não vá na casa daquele homem não, aquele homem é um homem mau, ele é violento, ele é perigoso, ele mora numa vizinhança que nem a polícia entra. O senhor não sabe, pastor, o que o senhor está... Ele, um homem de Deus, disse o seguinte: não, eu vou de qualquer jeito, eu dei a minha palavra, não falharei com a minha palavra, eu vou. E lá foi. E no dia seguinte ele estava lá na casa do homem, uma casa bem pobre, uma casa bem... O fato é que ele entrou lá e o homem que estava ali preparado para recebê-lo, ouviu dele a seguinte palavra: eu vim aqui porque eu me importo mais com a sua alma do que com a minha vida. Eu vim aqui porque eu me importo mais com a sua alma do que com a minha vida. Eu não sei, irmãos, quantas são as pessoas hoje que pensam assim. Mas a verdade é, nós entendemos, nós reconhecemos que isso deveria ser algo muito claro para nós também. Coragem, irmãos. Coragem para poder fazer a vontade de Deus. Coragem para evitar a saída mais fácil, como eu disse. Coragem para dizer não para o nosso orgulho. Coragem para dizer não para a nossa vaidade, para o nosso ego. Coragem, irmãos, para fazer a vontade de Deus. E isso
na vida diária, elas se traduzem em coisas muito simples até. Coragem para poder conduzir a sua família pelo exemplo, coragem para influenciar outros para Deus, coragem para trabalhar, coragem para se dedicar ao casamento, coragem, dizer não para a própria preguiça, para poder ir brincar com os filhos ou fazer a lição de casa, coragem para fazer o devocional, coragem para fazer o culto em família, coragem para ser uma bênção nas mãos de Deus. Parece que ir diante do rei é uma coisa muito grande, sim, mas fazer as coisas todos os dias que agradam a Deus também não é pequeno, também é importante. Vamos seguir o texto, porque no capítulo 17, versículo 2, veio a ele a palavra do Senhor dizendo: retira-te daqui e vai para o oriente e esconde-te junto ao ribeiro de Querite, que está diante do Jordão, e há de ser que beberás do ribeiro. E agora vem o versículo 4, e eu tenho ordenado aos corvos que te sustentem. Veja o que diz o versículo 6, e os corvos lhe traziam pão e carne pela manhã, como também pão e carne à noite, e bebia do ribeiro. Crianças, vocês já desenharam o profeta Elias? Agora eu quero que vocês desenhem os corvos. O corvo é um passarinho um pouco maior do que o passarinho comum, ele é mais ou menos grande, bem pretinho, e eu quero ver os desenhos dos corvos trazendo pão e carne para o profeta Elias. Eu quero ver no final do culto. Deixa eu contar para vocês aqui. Quando eu estava lá no seminário, alguns anos atrás, eu fui tentado por um espírito maligno. Acredita nisso? Fui tentado por um espírito maligno da teologia liberal. O espírito maligno da teologia liberal chegou para mim na forma de um texto que eu li, que disse que as letras hebraicas, onde está escrito corvo, que em hebraico é orevim, poderiam ser lidas como aravim, que significa, por sua vez, árabes. E o texto seria, em vez de os corvos lhe traziam pão e carne, seriam os árabes lhe traziam pão e carne. E, como eu disse, foi uma tentação. Pareceu mais fácil acreditar que os árabes traziam pão e carne do que os corvos. Como toda tentação, ela é tentadora. Ela é sutil. Então eu recorri a um homem de Deus, um especialista em hebraico, o pastor Tarcísio Caixeta. E perguntei para o pastor Tarcísio Caixeta, falei: pastor, é possível, existe alguma possibilidade disso ser verdade? Ele estudou o texto e me respondeu, falou assim: de fato, do ponto de vista do alfabeto, seria possível ler isto, mas não há nenhum indício, não há nenhum motivo para ler desse jeito. Não há nada no texto, não há nada, nem nenhuma cópia do texto, não há nenhuma variante, não há nada que mude o sentido desta palavra. Então, naquele dia, Deus me deu vitória sobre essa tentação. Porque a tentação não era sobre ler um texto de um jeito ou de outro. Agora você vai entender a tentação comigo. A tentação era conformar a palavra de Deus à minha incredulidade. A tentação era reduzir ou mudar o que está escrito para que ficasse mais fácil para a minha mente incrédula entender. E em última análise, essa tentação não era sobre isso, a tentação era sobre Deus. Se Deus pode fazer o que o texto está dizendo que Ele pode ou não. Então o texto corretamente lido, vencida a tentação, serve para nos dizer aquilo que nós estávamos cantando antes da mensagem: a tua fidelidade leva a minha vida mais além. Parece de fato muito contraditório que a gente imagine a cena acontecendo como o texto diz, mas se sim está escrito, porque assim foi, para a glória de Deus. Deus é o Senhor dos corvos, Deus é o Senhor das situações, Deus é o Senhor de tudo em nome de Jesus. Enquanto o profeta, o homem de Deus, foi corajoso, e ele reuniu inimigos por causa da sua coragem, por causa de sua lealdade ao Senhor, ele pôde depender de Deus, e Deus provou a sua fidelidade. Percebe que a coisa era muito maior do que como se lê uma palavra em hebraico ou não. Quando você, homem de Deus, quando você agir como um homem de Deus, mesmo que você tenha de enfrentar os seus inimigos, que são o mundo, a carne e o diabo, você pode depender de Deus, amém? E a fidelidade de Deus se provará na sua vida. Salmo 34, os filhos dos leõezinhos passam fome, mas aquele que confia no Senhor, bem nenhum lhe faltará.
Como eu disse, é um panorama hoje. No capítulo 18, Elias está agora no grande momento da sua vida. A partir do versículo 17, aconteceu aquele momento gigantesco, monumental, que você conhece, eu conheço muito bem, no alto do Monte Carmelo, 2 altares. Aqui um altar para Baal, e a liturgia, o ritual começou no amanhecer, e eles se cortavam e gritavam e choravam e clamavam: vem Baal, escuta-nos Baal, e o texto termina dizendo que não houve voz, nem resposta, nem atenção alguma. E no versículo 32, o alto do Monte Carmelo, o profeta Elias, o homem de Deus, reconstrói o altar. O altar estava abandonado. Israel já não oferecia mais sacrifícios ao Senhor. Quase a totalidade da nação tinha se voltado para um falso Deus, para um ídolo chamado Baal. O homem de Deus reconstrói o altar. Este ato dele tem sido o tema de inúmeras pregações ao longo dos anos, inúmeras pregações. Ele reconstruiu o altar. Nós não precisamos ir muito longe. Tudo o que aconteceu depois do versículo 32, com aquelas pedras, edificou o altar em nome do Senhor. Tudo o que aconteceu depois, que foi, ele cortou a carne do animal, colocou em cima do altar, e fez algo muito singular, talvez para glorificar ainda mais a Deus, certamente. Ele mandou derramar água e água e água e água e água em cima daquilo. E então ele fez uma curta oração. Os profetas de Baal estavam há horas se retalhando e gritando. Ele fez uma curta oração de poucos segundos, e veio fogo do céu, e secou toda aquela água, e consumiu aquele sacrifício que estava sobre o altar. E isto foi um grande avivamento espiritual na nação de Israel. Tudo o que aconteceu, aconteceu por causa da sua reconstrução, desse gesto em que ele reconstruiu o altar que estava abandonado. O altar, você sabe disso, não era mais do que uma peça, um objeto, um item. No entanto, um item revestido de profundo significado. É no altar que se oferece sacrifício a Deus. É no altar que se oferecem louvores. É por isso que inúmeras vezes eu hesito a chamar esses degraus sobre os quais eu estou aqui, exclusivamente para efeito de que vocês que estão mais ao fundo me vejam melhor. Eu hesito muitíssimo, aliás, não sai da minha boca chamar isso aqui de altar, porque não é. Não é. O altar, se há altar, a Bíblia diz que há um altar diante do trono de Deus, onde as nossas orações chegam como incenso. Diríamos talvez por analogia, tipologia, que o altar no nosso tempo é o coração do cristão, onde o sacrifício de louvor é oferecido a Deus, onde Deus é invocado e exaltado, não esses degraus, jamais, mas o coração de cada servo do Senhor. Tudo o que aconteceu por causa de sua convicção e de seu compromisso com Deus. Depois disso, capítulo 18, versículo 42, diz que Acabe subiu a comer e a beber. Mas Elias, 1 Reis 18, 42, subiu ao cume do Monte Carmelo e se inclinou por terra e pôs o seu rosto entre os joelhos. Entre o versículo que nós começamos lá em 17:1 e este versículo em 18:42, tinham-se passado 3 anos e meio. Durante 3 anos e meio não houve chuva, e o que segurou a chuva e depois fez a chuva cair foi a oração de Elias. Você conhece a epístola de Tiago no Novo Testamento? Conhece? Lá no capítulo 5 da epístola de Tiago, versículo 17, está escrito, começo pelo final do versículo 16. A oração do justo pode muito em seus efeitos. Elias era um homem sujeito às mesmas paixões que nós, e orando, pediu que não chovesse. E por 3 anos e 6 meses não choveu sobre a terra. E orou outra vez. E o céu deu chuva e a terra produziu o seu fruto. O homem de Deus, o homem de fé, o homem de coragem, o homem de dependência, o homem de convicção, o homem de oração. O homem de oração, direi pela 3ª vez, o homem de oração, o homem de Deus é um homem de oração. A oração, queridos irmãos,
há que ser algo que marque, que caracterize a nossa vida. Não são poucos os homens do nosso tempo que delegam essas responsabilidades para suas esposas e que a esposa lidere a casa pela oração. Não, irmão, não faça isso. Lidere você, homem de Deus, lidere a sua casa em oração. Lidere a sua casa diante do Senhor. Seja um homem de Deus, seja um homem de oração, seja visto orando, não hipocritamente, mas que não seja difícil te ver orando. Que não seja raro te ver orando, que não seja algo tão incomum assim. Seja visto orando, não fingindo, não criando situações, mas seja visto, ou melhor dizendo então, que a sua vida com Deus seja vista na sua vida. O homem de Deus, irmãos, passa por crises. Está no capítulo 19 de 1 Reis, que Elias teve uma crise tremenda. Ele estava novamente sendo perseguido por aquela mulher Elias, e ele estava numa profunda prostração, sofria, suspirava. Você poderá ler detalhadamente 1 Reis 19, de 8 a 21, mas nesse momento de crise, você verá duas coisas pelo menos. A primeira, que Deus foi ao encontro dele. Deus foi ao encontro dele, amém? E a partir disso, Elias começou a segunda parte do seu ministério, e a segunda parte do seu ministério foi mais eficaz. A segunda parte do seu ministério foi mais eficaz, foi mais frutífera e foi mais produtiva do que a primeira. Foi na segunda parte do ministério que ele marcou o fim do reinado de Acabe pelo poder de Deus na vida dele. Foi na segunda parte do ministério que ele ungiu Eliseu, quer dizer, Acabe vai embora, o ministério dos profetas continua. Deixa essa lição entrar no seu coração em nome de Jesus, que a segunda metade foi mais útil, a segunda metade foi mais eficaz, a segunda metade foi mais frutífera, porque eu estou me dirigindo a alguns irmãos mais maduros, sim. Alguns homens de Deus aqui, que já têm vivido, já têm caminhado com o Senhor. Qual é a mensagem para vocês, meus irmãos? Não deixe o seu sol se pôr, sem dar frutos para o Senhor. Faça e seja com Deus de tal maneira que o seu serviço a Deus, a sua alegria em servir o Senhor, a sua comunhão com os irmãos, não seja algo lá da sua juventude, não. Quantas são as pessoas que nós conhecemos que dizem isso? Há anos atrás eu servi o Senhor, anos atrás eu fazia isso, aquilo, não sei o que na igreja, anos atrás eu estava próximo aos irmãos, anos atrás eu evangelizava, anos atrás. Não, em nome de Jesus, não. Seja de tal maneira a sua vida, que vou usar aquela expressão do profeta, a glória da segunda casa seja maior do que a primeira. Como na história de Elias, a segunda metade foi mais frutífera, a segunda metade foi mais eficaz, a segunda metade foi mais produtiva. Última lição, segundo livro dos Reis, capítulo 2. Eu disse, segundo livro dos Reis, capítulo 2. A história de Elias percorre esse trecho todo da Escritura Sagrada, e o profeta que escreveu este livro faz questão de deixar muito enfático o contraste, por um lado, a tensão pelo outro, constante entre Elias e Acabe. Constantemente, Elias e o rei Acabe em tensão, as histórias contadas em paralelo, e nesse paralelo nós podemos sentir a tensão, podemos sentir o contraste. E aqui está talvez o mais glorioso do contraste, porque diz que no versículo 1 do capítulo 2 de 2 Reis, que quando o Senhor estava para elevar Elias no redemoinho ao céu, Elias partiu de Gilgal com Eliseu. E o texto vai contando que ele foi passando em todos os lugares chamados casa dos profetas, ele foi passando um por um, para que em cada lugar daquele ele pudesse dar seus últimos conselhos, suas últimas orientações aos profetas, encorajá-los certamente, estimulá-los a servir a Deus, dar-lhes vigor, renová-los, reanimá-los à fidelidade, ao compromisso, ao zelo. E então, depois de passar por esses lugares,
o texto sagrado nos diz no versículo 11, andando eles e falando, isto é, Elias e Eliseu, eis que um carro de fogo, com cavalos de fogo, os separou um do outro, e Elias subiu ao céu num redemoinho. De fato, como você leu aqui, Elias e Enoque são os dois homens que não provaram a morte e que foram trasladados, arrebatados, tirados desta vida para a eternidade. Como eu disse, o autor do livro cria uma tensão, é uma característica literária até. Ele cria um contraste e uma tensão entre Acabe e Elias. Depois leia lá como foi que Acabe morreu. Acabe morreu, queridos, na batalha disfarçado. Ele tirou suas roupas de rei e se vestiu de soldado, o que era um gesto da mais pura covardia. Ele morreu uma morte meio que ao acaso. Um soldado disparou uma flecha para cima. A flecha foi conduzida pelos ventos de Deus de tal maneira que entrou num espaço da armadura dele que estava descoberto. E se você ler essa grande história de Elias, você verá que a forma como ele morreu cumpriu com muita exatidão algo que o próprio Elias tinha dantes profetizado. Meu tempo aqui permite eu frisar só um contraste. Acabe morreu, um homem que não era um homem de Deus, morreu fugindo, disfarçado, morreu com medo da morte. E Elias, que inclusive não morreu, foi para o encontro de Deus pacificamente, tranquilamente, em esperança. Essa lição, ela mexe com os sentimentos de todos nós, eu acredito. Eu estava esta semana conversando com meu querido amigo, o pastor Tim. Muitos de vocês o conheceram, eu já vi aqui na nossa igreja 2 vezes. E o pastor Tim não está muito bem de saúde, irmãos. Então nós nos conversávamos essa semana e falávamos, e ele estava falando sobre uma coisa e outra, que ele precisa ver, uma cirurgia aqui, um problema ali, não sei o quê. Depois dele dar esse relatório, meio desanimador, ele disse para mim assim: está chegando a minha hora de subir. Ele não disse isso brincando, ele não disse isso como às vezes as pessoas falam, ele disse isso, irmãos, com um tom muito de Deus. Está chegando a minha hora de subir. O homem de Deus vive a sua vida e constrói esse tipo de história. Esse tipo de história com Deus, para Deus, que marca a vida das pessoas. Esse contraste chama a minha atenção todas as vezes que eu leio essa história. Acabe, que não era um homem de Deus, morreu disfarçado, fugindo, escondido, fugindo da morte, enquanto Elias caminhava pacificamente para se apresentar ao Senhor. Um homem de Deus, irmãos, com uma esperança para a vida eterna. Você sabe que essa não é a última vez que Elias aparece na Bíblia Sagrada? Você sabe que Elias aparece no Novo Testamento em pessoa? Abra o Evangelho de Lucas, capítulo 9, veja comigo. Versículo 28, Lucas 9, 28. E aconteceu que quase 8 dias depois destas palavras, o Senhor Jesus tomou consigo a Pedro, a João e a Tiago e subiu ao monte a orar. E estando ele orando, transfigurou-se a aparência do seu rosto, e a sua roupa ficou branca e muito resplandecente, e eis que estavam falando com ele 2 homens, que eram Moisés e Elias, os quais apareceram, como, queridos? Apareceram em glória. Glória que Elias não teve nenhuma nessa vida. Pelo contrário, ele estava comendo da boca dos corvos a porção que Deus lhe mandava. Glória que ele não teve nenhuma, ele foi declarado inimigo público número 1. Glória que ele não teve nenhuma, a sua vida foi curta, pobre e sofrida. Mas depois que ele partiu pacífica, serena e esperançosamente ao encontro de Deus, ele foi recebido na glória, está aqui ao lado de Jesus e apareceu com glória.
Elias partiu para estar com Deus, e isso não foi difícil, porque o homem de Deus pensa assim: hoje Deus está comigo, e quando eu morrer eu estarei com Ele. Apareceu com glória o homem que não teve glória nenhuma nesse mundo, mas teve muita glória no céu. Um homem de Deus. Um homem de Deus, irmãos, de fé autêntica, comunhão com Deus, discernimento. Um homem de Deus de coragem, de dependência, de convicção, de oração. Um homem de Deus cuja segunda metade da vida foi mais frutífera que a primeira. Um homem de Deus que partiu para estar com Deus e foi recebido na glória. Um homem de Deus. Deus sabe e nós sabemos o quanto nós precisamos de homens de Deus nesse mundo, não é verdade, queridos? Como nós precisamos de homens de Deus. Mas que todos estes homens, dos meninos aos mais velhos, sejamos homens de Deus. E que assim seja em nome de Jesus. Pai, dá graça a todos nós, para ouvirmos a Tua palavra e fazermos a Tua vontade. Perdoa os nossos pecados, faz a Tua obra no nosso coração, e que quando o Senhor vier, nos encontre prontos e fiéis. É a nossa oração em nome de Jesus. Amém.